Oi, meus amores, tá gravando? Tudo bem? A gente vai pra pergunta e resposta de número 20. Fechar esse primeiro ciclo, que já passou da hora. Vai ser só uma opção, tá? Seu Zé. Então, como vai ser só uma opção, na descrição não vai ter opção. Só o meu telefone. Oi, pequena. Pra leitura particular, tá, meus amores? E vocês já sabem, os gatos ficam soltos. E se cair alguma coisa, ou se eu parar pra brigar com um deles, vocês já sabem, né? Né, minha criança? Eu quero em cima da mesa e a Ruby tá chegando. Casamento feliz, queria cair, mas coloquei de volta. Oi, pequena, acordou? Bom. Não cabe todo mundo na mesa, não cabe? Deita. Deita, senão vocês descem. Leitura completa. A leitura completa? Detalhada. Detalhada. Começou o nariz. Pergunta e resposta, tá, meus amores? Vai ser assim. Vamos lá. Os pelos voando. Vício ou teimosia? Faça a pergunta aí e a gente vê o que sai de resposta, tá? Passado, amor perdido. Boas notícias. Boas notícias. União, negócios que chegam. Pessoa intermediária. Virtude e sabedoria em casa. Vício ou teimosia, passado amor perdido, boas notícias, união, negócios que chegam, pessoa intermediária. Certo? Aqui tá falando no vício e teimosia, tá falando que era inconstância. Especificamente inconstância, como se começasse e parasse. Não desse continuidade aqui. Por isso que... Vai colocando só questão, tá, meus amores? Porque tá abrangente aqui. Por isso que às vezes você não consiga materializar algo. Então vamos por assim. Eu queria... É igual a plantinha. Ó, igual uma plantinha. Você planta, você precisa nutrir e cuidar ali ao longo do tempo. Para que ela possa dar frutos. E é como se alguém plantasse, nutrisse por um tempo e não nutrisse mais. E ficasse lá olhando ela. Tipo, eu quero o fruto dela, mas eu não tô nutrindo. Não tô cuidando dessa planta. Tá falando assim que era inconstância. Eu dava quando eu queria, eu nutria quando eu queria, eu dava atenção quando eu queria. Eu fazia aqui quando eu queria, quando eu lembrava, quando eu sentia, não era constante. Faltava constância aqui no passado. Oh, meu Deus, os três estão em cima da mesa, tá um caos aqui. Vamos deitar? Deita aí também, deita. Então, é como se você quisesse aqui alguma coisa no passado, mas você não sabia ter e manter. Talvez você conseguisse ter no começo, mas não conseguia manter. Faltava constância. Vou ficar segurando eles até eles deitarem. Passado amor perdido. Tá falando, meus amores, que aos poucos... E assim, não é que você não soubesse desse processo de manter. É que faltava o querer aqui. Aí alguém falava assim, tem alguém na minha mente gritando assim, mas eu queria. De forma consciente até que sim, mas de forma inconsciente tinha alguma coisa te sabotando. Vamos supor, meu amor, relaxa, Frajão. Vamos supor, eu queria essa pessoa, eu queria esse relacionamento. Mas eu não conseguia manter esse relacionamento. Mas era uma pessoa que eu queria. Tô dando um exemplo aqui. Agora eu não consigo ver as cartas. Era uma pessoa que eu queria, mas eu não conseguia manter o relacionamento, eu não conseguia manter a nutrição, eu não conseguia manter a atenção nessa pessoa. Mas eu queria essa pessoa. Então tá falando assim, por mais que você quisesse, a inconstância aqui te afastou, mas essa inconstância foi por causa da sua mentalidade.
de autossabotagem. Eu queria, mas eu não conseguia manter porque eu tinha medo. Porque eu sabia que ia ter que avançar, ia ter que desenvolver, sabe? O cachorro. Então tá falando mais ou menos isso. E no presente, sim, o presente falou pra mim, não é que você não soubesse fazer. Vou explicar. Não é que você não soubesse fazer. É que você não... Faltava assim, é como se faltasse um motivo plausível pra... Ah, tá. Isso aqui realmente eu quero. Tá falando assim, quando você realmente quer algo, você não desiste. Independente da sua resistência, que você não desiste. Então, no passado, você deixou sua resistência dominar, porque talvez você não via... Não é que não via o motivo, é que não via um motivo plausível pra realmente tentar até o final, sabe? Eu quero, mas também não vou fazer por onde. Mas hoje, no presente, é como se... Tá, eu realmente quero. Tá vendo a tonalidade de voz? Não sei se você tá conseguindo pegar. Tipo assim, ó, eu quero, mas não vou fazer por onde. E agora é tipo, eu realmente quero. Eu vou batalhar. Sabe? É como se fosse isso. É como se você percebesse essa... Como eu vou explicar? Comecei a perceber essas duas tonalidades no sentido assim, quando eu realmente quero, eu não desisto. E quando eu quero, mas talvez não, talvez sim, eu não insisto tanto. Quando eu realmente quero, eu insisto. Eu vou atrás, eu batalho. E se eu desistir no meio do caminho, tinha alguma coisa ali que não era pra mim. Certo? No presente momento você tá assim. Sabendo colocar... Tá falando assim, sabendo colocar a vírgula no lugar da vírgula, o ponto no lugar do ponto, para entender toda a situação e saber o que você quer e o que você não quer. E o que você quer, você corre atrás. E o que você não quer... Como que eu vou explicar? Tá falando assim, não é que você vai deixar de querer algumas coisas, mas é como se você fosse começar a adaptar. Porque em algum momento você quis aquilo. E o que exatamente você quis? Às vezes você queria o relacionamento, mas não a pessoa. Tô dando um exemplo de relacionamento porque foi o primeiro exemplo que eu dei ali. Aqui. Às vezes você queria o ambiente, ou às vezes você queria o sentir, o sentimento. Às vezes você queria o acolhimento. Às vezes você queria algo material que te ofertava. É como se você começasse a destrinchar mais para perceber a sutileza. Lembra que eu falei quase agora de percebe o tom de voz? Que eu tô falando a mesma coisa, mas o tom de voz tá diferente. É como se você começasse a perceber esse tipo de sutileza. Tá, o que eu quero aqui exatamente? Às vezes não é todo o contexto que eu quero, às vezes é uma coisa em específico. Entendeu? E às vezes essa coisa específica, outro lugar pode me ofertar. Não necessariamente aqui. O lugar aqui, vamos supor que nesse lugar eu tenho duas coisas que são muito boas. Mas um outro lugar me oferta a mesma coisa, mas ali eu tenho 5 coisas muito boas. Sabe? É como se você começasse a destrinchar assim e ter mais sutileza nessas percepções. E vamos por aqui, que eu dei um exemplo no começo de relacionamento. Vamos por que eu quero um relacionamento. E eu vi que não é a pessoa que eu quero o relacionamento. E aí eu vou ver, tipo assim, eu tenho 2 pessoas aqui. Qual delas que me oferta mais? Qual delas que eu estou disposta a ofertar mais? Entendeu? Você tá... A flores, né? As flores ali. É como se... Não é que você tá
Ao mesmo tempo que você tá se densificando, você tá sutilizando. Nossa, que difícil explicar isso. Ao mesmo tempo que você sutiliza, no sentido de perceber sutilidades, perceber um tom de voz, um olhar diferente. Ao mesmo tempo que você sutiliza, você se densifica, porque essas coisas são materiais. Então, um tom de voz, um olhar é material. Porém, você precisa de uma sutileza para perceber essas coisas. É meio complicado explicar, mas acho que deu para entender, não é possível. Qual que eu vou falar aqui? Eu não consigo ver a carta, que os três estão em cima da mesa. O oculto aqui é união ou negócios que chegam. Ah, tá. Ó, aqui me fala assim, bem específico. Essa fala com sua questão. Bem específico. Que esse desenvolvimento que eu citei aqui, no sentido de se utilizar para densificar, ou você tá aprendendo. Ai, desculpa, gente. É meu despertador. Ou você tá aprendendo com alguém específico. De qualquer forma, você tá aprendendo aqui fora. Não é assim. Mas pode ser aqui também a sua espiritualidade. Ah, entendi. Pode ser aqui também alguém aprendendo a ouvir a intuição. Que bonitinho. Ou você está aprendendo com alguém físico, no sentido de um mestre, um professor, um orientador. Essa sutileza que eu falei, tá? Ou você está aprendendo com alguém específico, ou você está se permitindo soltar a mão do controle e aprender com a sua intuição. Dela falar assim, olha, presta atenção nisso. Aí você presta atenção. Aí você fala, nossa, essa mesma situação eu via, mas eu via de uma forma diferente. Hoje eu consigo perceber ela de uma forma diferente. Mas porque a sua intuição falou como você tem que olhar, como você tem que enxergar, como você tem que ouvir, como você tem que sentir. Sabe? Mais ou menos isso. É isso. Mais ou menos não, é isso. A pessoa intermediária na solução. Ela tá falando assim, ó. Espiritualidade maior. Ela tá falando assim. Permita-se continuar nesse processo. Porque é como se você começasse com um olhar específico com esse olhar específico em algo em específico, em alguma área específica. Então vamos supor, eu comecei a olhar assim no meu relacionamento amoroso. Hoje eu estendo esse olhar para as minhas relações pessoais de família. Hoje eu já consigo estender esse olhar para as minhas relações profissionais, com os meus filhos, com os meus amigos, com os ambientes. É como se você se permitindo iniciar, que você já permitiu, e dar continuidade, aos poucos você vai expandindo esse olhar para outras áreas da sua vida, além da primeira que te fez esse chamado de se utilizar para densificar. Entendeu? É isso. E aqui, boas notícias, eu já falei, né? Em algum lugar, em algum momento eu falei. Que você tá desenvolvendo, né? Esse olhar. Nunca consigo falar na ordem, né? Eu sempre acabo adiantando. E acabo trocando a ordem. Mas o importante é falar, né? Sim. E eu já falei. Aqui. Você vai expandir para outras áreas da sua vida. Só se permitir aqui, ó. Se permitir continuar. Porque muita coisa que você vê de um jeito, você não vai ver mais do mesmo jeito. Você recebeu um convite aqui, ó. Para algo inicial, né? Você recebeu um convite em alguma área específica da sua vida. E você aceitou esse convite. E hoje você inicia, continua, e se você se permitir continuar cada vez mais, você vai ampliar cada vez mais para outras áreas. E vai ser benéfico, sim. É que eu fiz essa pergunta e eu ia tirar uma carta, mas vai ser benéfico, sim. Para todas as áreas da sua vida. Porque é uma evolução aqui, né? Toda evolução é benéfica.
Claro que muitas vezes vem com essa carta aqui do Passado Amor Perdido, ela me fala assim que às vezes vem acompanhado de muito sofrimento. Sofrimento é escolha sua, a dor não. A dor ela vem. O sofrimento é opcional seu. Vem acompanhado de muita dor porque me fala assim, muitas coisas, com esse amadurecimento, com essa evolução, eu percebo que hoje muitas coisas eu passei e não precisaria ter passado. Porém, tá falando assim pra você ver com outro olhar. No sentido de, eu só aprendi o que eu aprendi porque eu passei pelo que eu passei. Certo? E é isso aí. Mais alguma coisa? Sim ou não? Os ciganos aqui, meus amores. Certo? Eles ouviram o barulho da moto? Aí tá os três olhando pra janela. Esperando pra ver o que vai acontecer. Oh, gente. Eu esqueço de tirar o despertador. Deixa eu colocar aqui. Espero que não tenha atrapalhado o vídeo, né? Despertador. Ai, ai. Cavaleiro. Tá falando assim, cada vez mais que você for se abrindo, cada vez mais você vai expandindo. Toda vez que você se abrir um pouquinho, você vai expandir um pouquinho. Toda vez que você continuar parado onde você tá, você continua com a mesma, ver assim, mesma graduação. É porque eu faço capoeira, né? Toda vez que você estagnar, você continua, aquilo que você aprendeu, você não perde. Porém, você estagna. Enquanto você estiver se permitindo aprender, você vai expandir e vai adquirindo conhecimento aqui. Você abre um pouquinho, ganha mais um pouquinho, abre mais um pouquinho, aprende mais um pouquinho, entendeu? Aos poucos, vai se permitindo abrir, conhecer e aprender. Tá bom, meus amores? É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Eu vou gravar mais ainda. Vocês vão me vendo. Peraí, que eu já volto. Tchau.